de meditação em torno da obra de Joana de Ângeles, esta obra que nós estamos acompanhando, o autodescobrimento, uma busca interior. Ela serve de roteiro para que nós possamos refletir um pouco mais sobre a nossa vida, sobre aquilo que nessa existência é muito importante para nós. Cada um de nós, de alguma maneira, nos identificamos com a mensagem da Joana, porque ela guarda relação com o nosso comportamento emocional, com os nossos sentimentos, né? Com a educação dos nossos sentimentos, para que a gente tenha condição de, avaliando-se de maneira mais efetiva, possamos acertar mais na nossa vida, né? Errar a gente vai, enganar-se a gente vai, nós somos imperfeitos, né? É muito comum e muito natural que a gente se engane, mas que a gente se torne cada vez mais conscientes para errar menos, para se enganar menos, ou para que quando a gente errar não seja mais por aquele orgulho exacerbado, pelo egoísmo exacerbado, né? Por aqueles sentimentos muito rasteiros que hoje ainda nutrem as nossas paixões. Então nós vamos continuar, hoje iniciar um item novo, né? Que é consciência responsável. Está aqui na sequência da obra, né? Onde ela vai falar um pouco sobre responsabilidade. E a Joana começa então dizendo que ser responsável, né, hoje na nossa linguagem, seria desincumbir-se fielmente dos deveres e encargos humanos. E muitas vezes, desincumbir-se de encargos e deveres faz com que a pessoa que assim procede tome resoluções ou determinadas atitudes que na verdade não são compatíveis com a relação humana, com a relação fraternal, com o seu dever em relação ao seu semelhante, né? Cumprir deveres, ou muitas vezes até mandar, ou ter cargos de determinada hierarquia, não significa colocar ninguém sob os nossos pés, né? Pelo contrário, é como deveria ser para todos nós, como uma mãe faz com o filho, colocar no colo, não colocar embaixo dos pés. E às vezes as pessoas, dando vazão às suas paixões, elas confundem desempenhar funções, ter responsabilidades, né? Significa agir a ferro e fogo com as pessoas, sem respeito algum por quem quer que seja. E não é essa a função, né? Quem tem mais, tem que dar mais. Aquele que muito foi dado, muito será pedido. Se de alguma maneira possuímos alguma atribuição, temos algum conhecimento, possuímos alguma formação, possuímos qualquer coisa que de alguma maneira nos coloque de maneira humana, preparados um pouquinho à frente de alguém, não nos dá o direito isso de subjugar quem quer que seja. Pelo contrário, nós nos transformamos em criaturas referências, com muita responsabilidade, né? E desempenhar responsabilidades, né, não é simplesmente cumprir os deveres friamente, sem lembrar que à nossa frente existem seres humanos, pessoas como nós, que precisam ser, antes de qualquer coisa, amadas, porque foi o que Jesus ensinou. Ama o teu semelhante como a ti mesmo. A gente deve buscar em qualquer atitude ou qualquer atividade que desenvolvamos nessa terra, lembrarmos-nos que nós devemos amar antes e desincumbir-se do dever depois. O amor vem antes, porque quando a gente ama, então de maneira alguma a gente vai querer humilhar, subjugar, pisar, colocar abaixo, e muito menos mostrar qualquer tipo de autoridade, porque geralmente a autoridade ela deveria ser exercida pela moral e não pelo cargo em si que alguém ocupasse, né? Não é uma atribuição que nos dá valores. Atribuição nenhuma nesse mundo dá valores. Quando alguém te atribui uma tarefa, ele não está te emprestando valores para isso. Está só te dando uma tarefa. Você vai agir naquela tarefa com os valores que possui. Então há aquele que, tendo na mão uma atribuição, pode desempenhá-la com carinho, com respeito, com amor. E há aquele que, tendo na mão uma tarefa, pode desempenhá-la com despotismo, crueldade, maldade. E ainda vai se desculpar que estava cumprindo o dever. Ah, não, mas eu estava cumprindo só o meu dever, né? Então a gente precisa ter muito cuidado ao avaliar o que é a autoridade, né? O que é a responsabilidade. Então, em primeiro lugar, não é desempenhar friamente a função, o trabalho que a gente desempenha, pura e simplesmente, né? Porque a gente acredita que tem na mão um atributo que nos coloca acima dos outros.
E aí nós podemos ir até para a questão da família, né? Uma mãe e um pai pode desempenhar a função de mãe e de pai com amor, com carinho, com respeito, procurando buscar no seu filho o processo de estímulo à sua educação, ou pode simplesmente colocar-se numa posição despótica. Aqui eu mando e aqui eu quero ser respeitado. Entendeu? Quando nós fazemos isso, nós não conquistamos aquele com quem nós estamos trabalhando, ou tentando educar, ou auxiliando a educação, né? Porque ninguém educa ninguém. O que a gente faz é promover possibilidades maiores para que aquele espírito que está ali aprenda alguma coisa. Mas ele vai aprender como ele puder, como ele quiser. Tanto que você pode desdobrar-se infinitamente para tentar ajudar uma pessoa e ela não conseguir dar um passo além do que ela já está, porque ela não quer. Se ela não quer, ninguém pode demovê-la, né? Ninguém do seu objetivo, muito menos tirá-la do lugar, né? Ninguém pode arrancá-la da posição onde ela se encontra. Então, qualquer tipo de atribuição que nós recebamos nesse mundo, nós não podemos esquecer jamais que Jesus colocou acima de qualquer coisa, em todas as nossas relações como seres humanos, o amor. Em primeiro lugar, eu preciso compreender aquele que está ali do meu lado, né? Antes do meu cargo, eu sou um irmão daquele que está do meu lado, né? Então eu lembro de uma pessoa muito querida que a gente conhece, né? E de vez ou outra ela acaba nos convidando para ir almoçar, comer alguma coisa com eles, conversar, tomar um chá da tarde, alguma coisa assim. De vez em quando a gente acaba se sentando para conversar. Mas ela tem uma particularidade muito interessante. Não importa o que a serviçal da casa está fazendo lá, né? A secretária ou a empregada, seja qual o nome que nós queiramos dar, né? Isso não diminui ninguém. O nome não vai mudar nada. Mas enquanto a pessoa não vem sentar à mesa com a gente para cear, para fazer refeição, para tomar o chá junto, ela não fica quieta e não começa. Não, fulana, vem cá, senta aqui conosco. Então a pessoa pode para o trabalho, para o que está fazendo e vem lá e senta conosco. E participa junto. Seja do almoço, seja do chá da tarde, seja do que for, a pessoa vem lá e senta conosco para fazer a sua atividade. Entendeu? Então, ou seja, e é tratada com profundo respeito. Porque não é a posição que nós ocupamos nesse mundo que nos destaca, nos dá qualquer valor, mas é como nós nos comportamos dentro dela. Por outro lado, também, aquele que desempenha um trabalho, que acredite ser um trabalho subalterno, e revoltado com a posição onde se encontra, faz mal feito, ou não tem responsabilidade sobre o que faz, comete delito também, tanto como aquele que manda de maneira despótica, ou de maneira cruel e dura. É a mesma coisa. Então o dever, ele está estendido a todos nós, desde o homem mais simples até o mais graduado, ou aquele que tem mais atribuições. Não importa o que nós estejamos fazendo nesse mundo. Tanto que o que nos qualifica não é o título, mas é o que nós fazemos com o que temos. Então os Espíritos diziam assim, que a gente não tem que ser o melhor em nada. Você não precisa ser o melhor. O mundo quer te educar para ser o melhor. Mas esse o melhor nunca vai existir, porque sempre vai ter o melhor do que aquele. Então, se alguém se achar que é o melhor, alguém vai aparecer que sabe mais do que ele, mais do que o outro, e o outro, e o outro, e o outro, e assim por diante. Porque a sabedoria humana é infinita. O espírito tem um potencial ilimitado de aprendizado. Então, o que eu sei hoje, amanhã pode se ampliar muito, e assim por diante. Então, nunca vai existir o melhor. Mas os Espíritos dizem que nós não devemos ser o melhor, está nas obras. Nós precisamos fazer o melhor. Com o que eu tenho na mão, eu preciso fazer o melhor que me for possível. Isso é o cumprimento do dever. Fazer o melhor. Mas nesse fazer o melhor, não esquecer de que a lei de amor deve estar implícita antes de qualquer coisa que nós vamos fazer. Em primeiro lugar, eu tenho que amar primeiro e desempenhar a função depois. Então, quando eu olhar para alguém, a primeira coisa que tem que me vir no meu coração é o meu irmão. É alguém que eu devo amar, é alguém que eu devo respeitar, é alguém que deve conviver comigo em pé de igualdade. Ninguém está acima de ninguém, de forma alguma. O próprio Jesus disse, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Se ele, que o único que aceitou o título de mestre, o único título que Jesus aceitou, nem o de bom ele não aceitou. E ele era, mas ele não aceitou. Bom mestre, ele bom, só Deus. Não aceitou. Mestre, opa, eu sou. Mestre, ele aceitou.
aceitou o título de mestre. Se ele que aceitou o título de mestre veio para servir, nós temos que fazer o quê? Nós somos o quê em relação ao Senhor, ao mestre? Aprendizes, né, de aprendizes ainda. Somos aprendizes dos aprendizes. Então, se ele colocou a lei de amor acima de tudo, foi para nos ensinar que antes do desenvolvimento de qualquer atribuição, de qualquer manifestação nossa nesse mundo das formas, onde os nossos sentimentos estão envolvidos com aqueles com quem convivemos, o amor deve vir em primeiro plano. Eu amo primeiro, desempenho minha função depois. Se eu fizer o inverso, aí não tem jeito. Aí é quando a gente então comete os deslizes, né? De pisar nos outros, né? De falar o que a gente... eu não queria falar isso, tanto queria que falou. Você me desculpa, eu não queria nunca ter dito isso, tanto quis que falou. Então essa desculpa não vale. Pode dizer a pessoa, me desculpe, eu ainda sou uma pessoa deseducada, eu estou aprendendo, estou me educando, não deveria ter te falado isso. Não dizer que não queria ter falado não é verdade. Tanto queria que falou. Porque quem não quer não fala. Se eu já me conscientizei de que eu não devo e eu não quero falar alguma coisa, eu não falo. Eu posso me morder, mas eu não vou falar, né? Mordo a mesa, faço qualquer coisa, mas não sai da minha boca o que eu não quero. Mas da nossa boca sai tudo que a gente quer. Agora, é claro que esse querer está subordinado à educação que eu possuo, espiritualmente falando. Não a educação formal, mas a educação espiritual. Depende do nível de evolução emocional que eu estou, né? Dentro desse nível de evolução emocional, ali dentro então estão as minhas manifestações. Então, se eu estou nesse patamar, né? Numa escala aí, se eu estou por aqui, todas as minhas atitudes vão estar relacionadas a esse patamar de educação espiritual que eu me encontro. Então, dizer que eu não queria não é verdade. Agora, eu posso dizer para a pessoa, me desculpe, eu não deveria ter te falado o que eu falei. Isso faz parte ainda da minha dificuldade do que eu estou aprendendo e estou me educando ainda. Então você me perdoe. Isso é mais nobre. Dizer, eu não queria ter falado. Não é verdade. Tanto quis que falou. Porque a gente quer tanta coisa e faz. Porque na hora de dizer os impropérios para os outros a gente não queria. Queria sim. Como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, é uma alma ainda sem educação. Ou seja, quando uma palavra escapa da boca de alguém, ela provém de uma alma sem educação ainda. Não estamos falando aqui de educação formal, educação do mundo. Estamos falando aqui da educação espiritual, de evolução, de crescimento emocional, de crescimento sentimental, de crescimento espiritual. Então essa alma ainda não tem uma educação apropriada para não permitir que escape da sua boca o que não devia. Então, buscando esse aprimoramento, né, das nossas emoções, dos nossos sentimentos, nós vamos cada vez menos tendo manifestações automáticas. Na verdade, escapa e a gente já saiu. Né? Cai da boca as palavras. Por quê? Porque está automático. Nós temos que acabar com esse automatismo. Melhorando os nossos sentimentos. Trabalhando para mudar o nosso sentimento. E Jesus deu uma receita primeiro básica, muito básica. Ele disse, vigiai e orai. Vigiai e orai. Essa é a receita. Jesus foi o maior, o melhor, o mais sublime, o superior de todos os terapeutas que a humanidade vai ter. Nunca na Terra teremos um terapeuta mais apropriado e com mais especialidade que Jesus. Todos somos aprendizes dele. E aquele que desconsiderar as lições do mestre no seu aprendizado está desconsiderando a maior parte do seu aprendizado. Está ficando para trás a maior parte. Então, aquele que quiser desempenhar qualquer função nesse mundo e acertar, tem que considerar o aprendizado com o mestre, senão não vai conseguir. Então ele fala, vigiai. O que eu faço com a vigilância? Eu tenho que prestar atenção em mim. Como são as minhas reações? Quando me comunico com as pessoas, como é que eu reajo? Opa! Prestar atenção, vigia, não deixe escapar aquilo que você é, controla, segura, contenção, em primeiro plano. Primeiro plano é a contenção, diz a Joana numa outra obra. Acho que é o ser consciente, se eu não me engano. Primeiro, contenção. Eu passo a vigiar a maneira como eu falo, a maneira como eu reajo. Vigia, Jesus falou, vigia, presta atenção, não deixa o automatismo tomar conta de você, não deixa as coisas acontecerem sem o seu controle ou sem as suas rédeas, não deixa sair, né? Porque depois que falou, ninguém pode recolher as palavras, né? Depois que a gente falou um monte de impropério para os outros, é fácil pedir desculpa. Vale, claro que é válida, reconhecimento do erro sempre é bom, mas a gente
É muito difícil você, de novo, conseguir reparar, né? É como se você pegasse uma marteleta, saísse aqui, ó, desse pancada nessa parede por todos os lados e ficasse os buracos. Depois, me desculpa, eu não queria fazer isso e tal. Tá bom. Mas as marcas que ficaram ali agora? Como é que eu faço? Eu posso reparar? Pode. Mas vai dar um trabalho. Você vai ter que ir lá, fazer uma massa, vai passar essa massa na parede, depois vai ter que achar a tinta da mesma cor para passar a tinta, até que tudo fique. Às vezes você tem que pintar a parede inteira para que não fique marcas. Então, quantas vidas a gente às vezes vai ter que correr atrás dos outros para fechar as fendas que a gente abriu, depois passar as massas e pintar como deveria, para recuperar aquele coração de novo. Quantas vidas? Diz a obra No Mundo Maior, de André Luiz, que quando o espírito estaciona nos instintos ou nos impulsos, ele se embrenha num labirinto de causas e efeitos, perdendo tempo, desperdiçando energia. Entendeu? Quando age por impulso, ele entra num labirinto de causas e efeitos, porque para cada ação não tem uma reação contrária. Se eu faço uma ação, eu sofro a consequência dela, não sofro? Então, se eu for agindo por impulso, sem pensar no que eu estou fazendo, eu vou entrar num labirinto de consequências que até eu sair dele, vai levar muito tempo. E eu perco tempo. O tempo que eu poderia estar melhorando, crescendo, aprendendo, preparando para ser feliz, eu perco no emaranhado de consequências que eu vou criando no meu caminho. Aí o André Luiz fala, então é preciso atender ao convite do Cristo. A Joana está falando, né? Vigia e ora. A gente precisa prestar atenção no que sai da boca da gente, no comportamento da gente, para não sair isso no automatismo. Gente, Deus não tem pena de nós, não. Deus não tem dó de ninguém, não. Deus tem uma coisa muito maior. Deus tem por nós, sabe o quê? Amor. Deus não tem pena de nós, Ele tem amor. Se Deus tivesse pena de nós, não teria ninguém no mundo sofrendo. Não teria gente passando fome, não teria gente doente, não teria países inteiros mergulhados em guerras, em coisas, porque Ele botaria a mão dele lá, acabou. Acabou, está tudo resolvido, para com isso aí. Pronto. Um estalar de dedos, que Ele não tem dedos, mas, né, figurativamente falando, o próprio Cristo faria isso, não precisa nem de Deus. Jesus passaria a mão sobre a humanidade, estaria tudo resolvido. Mas Deus tem uma coisa muito maior do que pena de nós, do que dó de nós. Deus tem por nós amor. E todas as vezes que nós não vigiamos, depois, uma maneira de tratarmos a ferida que a gente abriu é sofrendo consequências, né? Entrando no processo doloroso. Se a gente não escolheu resolver de uma outra maneira, vem o processo doloroso, que é o que é o processo doloroso? É castigo? Não. É a ferida que não foi tratada a tempo, que infeccionou. Então, se eu tenho uma ferida, um corte, alguma coisa, e eu cuido dele logo nos primeiros momentos, vai doer um pouquinho, vou botar um remédio, vou mandar suturar se for necessário, e vou tomando um remedinho lá, vai melhorando. Se eu deixar, aquilo vai infeccionando, e eu corro o risco de até desencarnar, por conta de um corte, de um negócio que dá uma infecção generalizada, acabou. Eu posso, né? Como diz o caipira, apitar na curva, né? Tuque, o trem capota, descarrilha, né? Então Deus tem amor por nós, por isso que enviou Jesus, para que Jesus ensinasse as lições, para a gente poder deixar para trás a animalidade, né? Essa anormalidade do nosso sentimento e do comportamento. Então, vigia, presta atenção, como é que eu ajo no meu dia a dia, né? É assim que se age com o meu semelhante? É assim que eu devo agir? Fazer perguntas. A Joana fala, pergunte o que você quer a você mesmo. E não tema multiplicar essas perguntas, cada vez mais. Como nós já falamos no outro encontro, né? A gente tem uma facilidade muito grande de fazer pergunta para os outros, achar alguma coisa da vida dos outros, mas quando se refere a gente não tem essa mesma maestria, mesma vontade, né, de fazer perguntas a si mesmo. E a Joana fala, em meditação, pergunte e determine. Porque se eu tenho razões e até mesmo lições para dar para os outros, é porque eu devo ter alguma coisa para dizer para mim mesmo também, não tenho? Eu sei como é que fulano tem que se comportar, eu acho que você deveria se comportar assim para você melhorar. A gente sabe muito bem quando olha para os outros e fala assim, nossa, se fulano fizesse isso, ele ia melhorar muito. Mas e eu? O que é que eu devo fazer? Então ela diz assim, diga a você mesmo, em oração, o que você quer para a sua própria vida. Fale com você mesmo, converse. Converse com a sua natureza, diga a si mesmo o que é que você espera da sua vida. O que é que você espera da tua vida? Diga a você mesmo.
Diga a sua própria natureza. Olha, eu quero ser uma pessoa melhor. Está entendendo, Davi? Eu quero. Você entendeu? Conversa com você mesmo. Ah, não entendeu? Vou repetir de novo. Davi, eu preciso ser uma pessoa melhor. Entendeu? Como alguém que conversasse com uma outra pessoa, mas determinando a si mesmo. Fala o teu nome, conversa. Não é birutice, não. Pode a pessoa falar, se alguém me escutar, vai achar que eu estou biruta. Não é não. Não é não. A gente tem muita facilidade em achar o que os outros têm, né, Fernando? Não é isso aí, né? Você está rindo, né? A coisa é braba. Então a gente tem que dizer para a gente mesmo, né? Vigia, presta atenção, conversa com você mesmo, né? Depois, claro que como é uma tarefa difícil essa, árdua, Jesus, claro, na sua sabedoria, não deixou a gente sozinho na tarefa. Ele falou, então ora, pedindo ajuda para fazer isso que você quer. Então aí você pode orar, Senhor, me dê forças para que eu consiga colocar em prática o projeto interior que eu determinei para mim mesmo. Me ajuda, me dê forças. Com toda certeza, os anjos bons, os espíritos bons, vão se colocar à sua disposição para te ajudar a caminhar. Eles vão dar forças para a gente, né? Vão ajudar a gente até onde a gente deve ir. Davi, é por isso que o Jardim queria que a oração funciona aí como um auxiliar. Um auxiliar. Tem gente que espera tudo da oração, né? A tarefa é da gente. Por isso que Jesus colocou o vigiar primeiro. A gente sempre, doutor, a gente acha que a gente quer colocar tudo nas mãos de Deus. Bom, eu vou orar porque eu quero colocar o meu problema nas mãos de Deus. Não tem jeito de fazer isso. Não tem como. O problema é meu. Agora, eu posso pedir a Ele forças, né? Para conseguir resolver o meu problema. E Ele vai ajudar, com toda certeza. Mas eu não posso entregar o meu problema, já entreguei nas mãos de Deus. É um ditado comum esse. Todo mundo fala, entreguei na mão de Deus. Principalmente quando a gente não pode brigar com o outro, né? Que o outro é maior que a gente, né? Quando a pessoa tem mais poder, ela tem mais condições, a gente fala, entreguei na mão de Deus. Como assim? Transferir a minha vingança para Ele, né? Ele vai se vingar por mim. Ele vai tomar atitude por mim. Pode esquecer. Pode esquecer. É igual colocar comida para os mortos, né? Com todo respeito às tradições religiosas que fazem isso, mas se você botar um lugarzinho na sua casa que você vai lá e coloca uma comida para o desencarnado, daí uns dias você vai lá, a comida está apodrecendo, está estragando, está lá. Eles estão em planos diferentes, né? O alimento dos mortos, dos desencarnados, porque não são mortos, é a prece, né? A oração também. Quando eu oro pelo desencarnado, quando eu ofereço o meu sentimento, meu carinho, meu respeito, eles se alimentam disso, se ficam melhores, se fortalecem e ficam muito gratos pela lembrança que nós temos deles. Aí sim. Né? Então, coisas materiais não tem como a gente misturar com coisas espirituais, né? Pode falar, Bem. Exatamente. Eu vou colocar esse filho nas mãos de Deus, tá bom, na próxima ele te entrega de volta. Tá aqui, ó, é seu. Na próxima encarnação, você colocou nas minhas mãos, agora eu estou te dando ele, tá? Continue a tarefa. Porque como ele sabe o que é melhor, né? Ele continua sabendo que o melhor é o filho ficar conosco. Porque quem tem a problemática com aquele espírito sou eu, não é ele. Não adianta entregar nas mãos dele. Ele ama todo mundo de maneira igual, né? Seja o homem mais abjeto, mais deseducado possível. E um anjo, Deus ama com o mesmo amor. Não tem amor diferente para Deus. Como uma mãe não ama diferente dos seus filhos, não importa o que eles sejam. Ela ama com o mesmo amor. Deus também ama. Um pai não ama o seu filho da mesma forma? Deus também ama. Então, se você vai devolver para ele, ele fala, não, mas a melhor coisa para esse filho é com você, meu filho. Está aqui, ó. Dá ele de volta. Como diz uma brincadeira aqui, para a gente descontrair, né? Quando alguém fala que você é o culpado, você joga a culpa no outro. Aí o pessoal, mas você jogou, a culpa você não falou que a culpa era minha? Eu jogo em quem eu quiser. Se a culpa é minha, né? Eu boto ela em quem eu quiser. Você é culpado. Então essa responsabilidade que vem da autoridade ou de uma lei, né? Ela precisa ser considerada na sua maneira de ser, né? Muitas vezes a responsabilidade se torna um atributo do caráter moral do indivíduo. Ou seja, a pessoa usa o seu caráter, tudo aquilo que ela tem como bondade ou violência, para desempenhar a sua função.
faz-se grave empecilho ao processo de engrandecimento do ser. Porque se a pessoa pegar aquela autoridade que ela tem, né, aquela responsabilidade e agir segundo os seus instintos primários, ela vai se comprometer. Ela vai fazer o quê? Isso vai ser para ela um grande empecilho de engrandecimento. Ela não vai conseguir crescer com isso, porque ela vai pegar suas paixões e vai pegar aquela atribuição que foi dada a ela e vai agir daquela maneira, com os sentimentos que ela tem, né? Sem examinar a necessidade que é apresentada, muito menos usando de compreensão. Então, muitas vezes a pessoa utiliza daquela atribuição que lhe é própria, né? Hoje não tem muito isso, né? Mas no passado tinham muitos filhos que tinham medo dos pais. Os filhos, eu já ouvi muita gente falar que os filhos tinham medo. As relações entre pais e filhos eram baseadas no medo e não no amor. Eu acredito que também tivesse aí do jeito deles, né, da forma de agir, o amor ali atrás disso, né? Mas de uma maneira muito assim, obscura, difícil de ser compreendida, né? Eu tenho um amigo que ele falava que quando o pai dele chegava em casa, ele fazia xixi nas calças. Ele era pequenininho, ele corria atrás da porta e fazia xixi. Porque não podia nem olhar para o pai, que se ele olhasse, ele era surrado. O pai vinha de fora com uma série de problemas, chegava em casa, ninguém podia olhar para ele, porque se olhasse, ele, utilizando da responsabilidade de pai, né, da atribuição que lhe era de genitor, ele fazia mau uso dessa atribuição, né? E é complicado. Então vamos lá. Aí ela coloca aqui mais para frente, né, que graças a essa conceituação equivocada aí de responsabilidade, criminosos de guerra, servidores rudes buscam passar a imagem de inocência ante a crueldade que aplicaram, informando que cumpriam ordens. Então, quantos criminosos de guerra dizem, eu cumpria ordens. Mas você não precisa cumprir ordens. Se uma ordem não for justa e honesta e digna, você vai cumpri-la? Mas se eu não fizesse, eu pagaria, teria consequências graves. Pois é o preço. O preço do testemunho é não fazer o que não se deve. Seja como for. Alguém não pode te dar uma atribuição e você, a título de cumprir essa atribuição, vai lá e age de maneira despótica, pisando, humilhando, destruindo, né? Então tem que ter cuidado. Voltando para a questão pai e mãe ainda, tá? Muitas vezes a gente escuta falar, os pais, tá? Na televisão, até as pessoas falando, tá? Fala para os filhos assim, enquanto você morar aqui, minha vida menor, tá? Ou até maior, tá? E se você sustentar, vamos supor, tá? Você vai cumprir as minhas ordens. O que você acha? Eu acho forte isso. Tá? O que você acha em relação a isso? É forte, sim. O Armando está falando de pais que dizem assim, né? Enquanto você morar aqui, enquanto você viver no meu lar, você vai cumprir as minhas ordens, né? Só que eu entendo assim também, né? Que quando a situação chega a uma situação dessa, é porque todo o processo de educação até ali foi uma coisa conturbada. Ou seja, às vezes a pessoa está exigindo agora daquele aqui que está sob a sua guarda, que agora já está manifestando mais a sua vontade, uma coisa que ele mesmo não deu, né? Porque geralmente educação, vivências entre família que se baseou em afetividade, em carinho, amor e respeito, dificilmente chega numa condição de você ter que fazer uma coisa dessa, né? Aí eu acredito que já tem que se olhar desde o começo como foi a coisa, né? Agora, é claro que há filhos, como os filhos estão sob a sua guarda, você se comprometeu com ele do outro lado, e às vezes são espíritos rebeldes, espíritos que não têm bom direcionamento, você deve usar de alguma autoridade, mas essa autoridade não quer dizer crueldade e maldade, né? Não quer dizer humilhação. Você não precisa humilhar teu filho para poder dizer para ele que ele precisa respeitar o seu lar. Você pode falar isso tranquilamente para ele, que ele deve respeitar o seu lar. E que você não vai dar para ele algumas coisas se ele não tiver esse respeito e se ele também não mudar, porque isso é para ele aprender. Mas não fazer isso, né? Como, porque isso aí é humilhar, né? Você dizer, enquanto você morar aqui embaixo do meu teto, comer, quer dizer, a pessoa, é duro isso, ouvir isso, né? É duro, é forte. Mas você pode dizer a ele sim. Falou, olha filho, infelizmente ou felizmente Deus me colocou você sob a minha guarda e eu sei o que é melhor para você. E você ainda não sabe, então a gente vai fazer como eu acho que tem que fazer por enquanto. Depois, quando você ficar mais velho, você entender, você vai ver o que você quer da sua vida. Então, algumas coisas que você me pediu, eu não posso te dar. É como um filho de 15 anos, 16 anos, que pede o carro para o pai e o pai dá o carro, porque o filho pressiona.
Falou, não, enquanto você estiver comigo, e eu sou o responsável pela sua educação, o responsável pela sua evolução moral e até humana, e responsabilidade diante da sociedade, eu não posso te dar o carro com 16 anos. Porque você pensa que tem maturidade, você não tem ainda. Você acha que tem autonomia, mas não tem ainda. Né? E quando eu ensino o meu filho a transgredir a lei, dando a ele o que ele quer, eu estou falando para ele o que ele pode fazer com o quê? Com o resto. O que ele quiser. Se ele, com 16 anos, ele pode pegar o carro, sair por aí dirigindo e colocando em risco a vida dos outros, porque ele acha que tem maturidade, mas ainda não tem. O Pedro Bonilla falou bem isso numa colocação dele que eu achei sublime, dos adolescentes, né? O adolescente, ele acha que ele tem maturidade, ele acha que... mas não tem. E você dá o carro para ele, você está fazendo o que com ele? Você está ensinando ele a transgredir todas as regras que ele encontrar pela frente. Se eu posso dirigir com 16, meu pai autorizou, o resto então, posso beber, posso fumar, posso aprontar, que não tem problema. Então esse cuidado a gente tem que ter. Mas tudo isso observando em primeiro lugar a lei de amor. Nunca pode ser por aquela coisa, né? Para a pessoa entender que é você que manda. É imposição. Isso é ruim, porque isso aí faz a pessoa ficar debaixo dos seus pés e não do teu lado. Fala, filho, você vai caminhar comigo. Eu não vou deixar você se adiantar para aquilo que você não pode e nem ficar para trás. Eu vou tentar fazer você caminhar comigo. Então você vai caminhar do meu lado, eu vou te indicando o que tem que fazer e no momento certo, quando você tiver a sua maturidade, aí você vai decidir o que você quer fazer. Por enquanto, eu estou com a autoridade de cuidar de você. Com essa responsabilidade, é o que ela fala aqui, né? É a responsabilidade exercida com amor. A dos pais é muito grande, né? Porque é claro que os espíritos estão chegando à Terra nos dois sentidos. Tanto aqueles que já vêm com valores superiores, quanto aqueles que ainda vêm degenerados, com bastante deficiências, até piores do que aquelas que já estavam por aqui. Então, se você deixar esse espírito fazer o que quer, ele vai se perder, ele vai se... Né? Só que a educação dele tem que ser baseada no amor. Né? E o amor não é fazer tudo o que a pessoa quer, mas é fazer o que se deve, mas com profundo respeito, respeitando, né? A gente precisa respeitar quem está conosco. Não podemos humilhar ninguém. Podemos humilhar ninguém, não temos direito de humilhar, porque Deus não nos humilha. Nós somos muito piores do que uma criança rebelde para a lei divina, muito piores. E Deus não humilha a gente, de forma nenhuma. Com todos os defeitos que a gente tem, Ele deixa a gente desenvolver nossas atividades, nossas tarefas. Eu lembro que eu li numa obra de um cronista espírita, né, que ele, contando numa crônica, ele disse assim, que um homem uma vez pediu para que Deus... ele começou a ser criticado pelas pessoas e as pessoas diziam assim, você não é o que parece. Aí um dia ele orou, falou assim, todo mundo fala que eu não sou o que eu pareço, então tá bom. Eu quero que a partir de amanhã Deus deixe aberto para todo mundo ver quem eu sou. Eu quero que as pessoas saibam quem eu verdadeiramente sou, que elas, ao olharem para mim, saibam tudo a meu respeito. Isso aconteceu, é uma fábula, né? No outro dia ele acordou e saiu. Os primeiros a fugir de casa sem nem olhar para trás foi a família dele. Saiu todo mundo correndo, desesperado. Os amigos desapareceram todos. Ninguém mais queria passar na calçada que ele passava, porque quando olhavam para ele, viam estampado em torno dele as maldades, as crueldades, as coisas absurdas que ele havia cometido na vida anterior. E um coração duro, enegrecido, mas uma pedra, uma coisa obscura, como é que chama? Quando uma coisa vai encardindo, ela vai ficando escura, né? Ela vai ficando pardacenta, né? Opaca, isso. Ele falou assim, aí as pessoas viam aquele coração dele gigante, um coração grande, enorme, duro. Aí as pessoas, fugiam dele. Aí depois de passado quase um ano, onde ele não tinha mais nada, mais ninguém, nem a família, ninguém queria saber mais dele, aí ele vai lá e pede de novo, e ora e pede a Deus, Senhor, me devolva a personalidade que eu tinha, me devolva a camuflagem que fazia com que as pessoas dissessem algumas coisas a meu respeito, mas que o meu orgulho não me fazia aceitar. Porque as pessoas, quando elas olham pra gente, elas percebem que a gente não é boa coisa, elas estão desconfiadas, mas não têm certeza. Elas sentem que tem alguma coisa ali que não é bom. Mas de um jeito ou de outro, elas vão convivendo com a gente, vão nos tolerando, assim como a gente faz com os outros também. Se os outros pudessem fazer leituras absolutas de nós mesmos, ninguém conviveria com ninguém. Todo mundo fugia um do outro, né? Nenhum de vocês iam estar aqui se vocês vissem quem eu sou. Então ninguém ficaria perto de ninguém. A gente fugiria. Então olha a bondade de Deus. Põe uma camuflagem, né? A gente vem camuflado.
de maneira que a gente possa, com o traquejo, com a educação que a gente vai adquirindo e também o desenvolvimento dos sentimentos, a gente consiga conviver melhor e conquiste os verdadeiros sentimentos, que é o amor, a bondade, a ternura, a paciência, o perdão, a tolerância, o entendimento, a doçura. E aos poucos essas qualidades vão se incorporando à nossa natureza e a gente vai deixando de ser quem a gente é. E aí quando a gente chegar nesse ponto, a gente se torna um Chico, que todo mundo queria ficar perto dele. Aí ninguém quer fugir, todo mundo quer ficar perto. Todo mundo queria ficar lá agarrado no Chico. Todo mundo queria ficar perto da Madre Teresa de Calcutá. Todo mundo queria ficar perto do Francisco de Assis e de tantos outros que tem por aí, né, que anonimamente trabalham nessas casas de repouso. Eu conheci uma senhora numa cidade onde nós fomos, que ela dirige um lar. E quando ela chega, os velhinhos desse lar, todos vêm e sentam à volta dela. Sempre que ela está por lá, onde é só ela sentar em algum lugar, eles vêm todos e sentam ali. Todos à volta dela. E aí ela conta histórias, ela conversa com eles, conta história para eles todos ficam ali, querem ficar em volta dela. É um coração que já modificou aquela dureza, aquelas imagens mais difíceis do ontem, né? Então esse homem nunca mais pediu para Deus deixar aberto, todo mundo ver quem ele era, porque se acontecer conosco também não vai ser diferente. Nem os nossos entes queridos vão querer ficar perto da gente, eles vão fugir. Todo mundo vai fugir um do outro, né? Então vamos lá. Outros responsáveis por massacres cruéis, atitudes agressivas, refugiam-se na transferência de responsabilidade. E falam que fizeram isso por obediência, que estavam obedecendo alguém, né? Mas olha só, atitudes agressivas refugiam-se na transferência de responsabilidade. Então a gente nunca pode, né, se esconder atrás de qualquer atribuição que a gente recebe para fazer o que a gente quer. Mas a gente precisa fazer o que a gente deve, né? Em primeiro lugar, lembrar que aquela pessoa, aquelas pessoas que estão à nossa frente, devem ser amadas, não usadas, ou subjugadas, ou submetidas à nossa vontade, sem que a gente preste atenção nesse sentimento que é o amor, né? De todos, né, nessa época militar, fossem cientes, né, de que não deveriam fazer porque eram impostos, não teriam pessoas para fazer esse tipo de atitude. Exatamente. Se todo mundo se negasse, o que os generais, o que os grandes estadistas, os ditadores, por que os ditadores ou aqueles que cometeram crimes públicos cruéis conseguiram fazer tudo isso? Porque achou quem os servisse. Achou quem se utilizou daquela oportunidade para fazer o quê? Para botar para fora a maldade, a crueldade que na verdade eles possuem em suas almas. E jogaram tudo isso nas costas de quem? Do mandante. Tá certo que ele tem culpa, e muita culpa, mas aqueles que desempenharam suas funções também têm. Também tem. E muita, porque se não houvesse quem fizesse, não haveria aquele que mandava, né? Se alguém se levantar, tendo algum poder, falar, agora vamos fazer alguma coisa nessa cidade aqui para que todo mundo seja obrigado a cumprir o que nós queremos que cumpra. E se ninguém cumprir, pode matar, pode fazer o que vocês quiserem. Tem alguém que vai sorrir aqui, ó. O sorriso vai vir aqui na orelha. Entendeu? Essa já era a vontade contida que a pessoa tinha. Aí apresenta-se o primeiro, eu aceito. Pronto. Por quê? Vontade contida, violência contida, crueldade contida, que a pessoa, na verdade, usa ali do cargo, né, para fazer aquilo. Mas é uma prova extremamente complicada. Há na história da Segunda Guerra, da concentração, onde os alemães nazistas, posso falar alemão, mas eles obrigavam os próprios judeus a executarem os seus... Crueldade, né? Isso é muito cruel. Que executa isso, que atende a essa determinação, você faça isso com o seu irmão lá. Você vai lá e faça, executa ele, põe ele no forno. Também não é correto. Mas você vê que prova. Difícil. Tem a sua... Porque você pode, né, se negar a fazer. É lógico que vai ter que assumir as consequências. Vai assumir as consequências disso. Né? Depois ele também é executado. Exatamente. Vai assumir a consequência disso. Porque eu não posso aceitar que alguém me determine que eu faça uma coisa errada,
fazer a título só de me preservar. Se está errado, eu não estou me preservando quando faço. Estou me implicando profundamente naquele ato, né? E os que fizeram isso adquiriram problemas kármicos para posteriormente ter que responder também. Porque a gente não tem que ceder ao que está errado. É muito difícil, mas você não está se livrando de responsabilidade nenhuma, né? Não está se livrando de responsabilidade. Porque esse não é um cumprimento de um dever. Isso não é um dever. Isso é um disparate, né? Que você é forçado a praticar um ato profundamente ilícito, ruim, negativo, que não tem escusa moral. Se fosse assim, Jesus poderia ter se libertado do tribunal. Ele não era inocente? Não, tudo aquilo que julgaram ele não é tudo inocente? E ele tinha poderes para simplesmente falar assim, ó, quer saber de uma coisa? Não vou ficar aqui não. Não vou me submeter nenhum, vocês saiam da minha frente, porque senão o negócio vai pegar aqui, o bicho vai pegar. E saía caminhando no meio da multidão e ninguém o tocaria. Ninguém. Mas ele não agiu, né, com violência e muito menos transgredindo, né, fazendo qualquer coisa que seja. Pode falar, Gerson. A colocação do Dr. José, ontem no curso nós tratamos um pouco a respeito disso, né? Também, se esquecer, né, só essa população aí, se passou por essa crueldade, também tinha lá uma coisa. Nem estamos analisando esse lado, mas tem esse lado também. Ele está falando que aqueles que passaram geralmente na Terra, tiveram problemas sérios com submeter-se a despotismo de outros, né, até mortes e tal, tem relação com problemas do passado mesmo, né? São povos que também praticaram atos ilícitos no ontem, né? E acabam ali redundando numa violência que estava... Quando a gente faz um ato errado, nós entramos na rota de colisão com a consequência do que a gente criou. E é imprevisível essa consequência. Quando a gente pratica uma coisa errada, pode acontecer qualquer coisa conosco. Qualquer coisa. Porque você sai da rota principal, que é a rota da tua existência, e vai para um atalho. Nesse atalho, você pode encontrar qualquer coisa. Uma coisa que pode te fazer um mal pequeno, ou alguma coisa que pode te fazer um mal muito grande. Porque a rota de colisão com o mal, ela é imensa, diversificada. Nós não podemos imaginar com o que a gente vai colidir. Eu posso colidir com um teco-teco, ou colidir com um jumbo, com um Boeing, né, que vai explodir, vai me incinerar. Eu não sei o que eu vou encontrar nesse voo, nessa direção nova. Estava autorizado o voo por aqui. Né? Eu tenho autorização para seguir nessa rota e nesse horário. Sair, eu não sei o que eu vou encontrar no caminho. Então, quando a gente pratica as nossas ações, nós precisamos pensar muito bem. Eu não tenho que agir porque os outros acham que eu tenho que agir assim. Eu não tenho que coadunar com nada. Mesmo que para isso eu seja execrado, mesmo que ninguém me compreenda, mesmo que ninguém aceite o que eu estou falando, não tem importância. Porque ninguém vai poder estar comigo na hora do meu ressarcimento. Ninguém vai estar do meu lado na hora que a vida chegar com a duplicatinha e falar assim, meu irmão, ó, tem um débitozinho aqui que é a hora da gente resolver isso aqui. Ninguém vai estar comigo. Mas aqui está no seu nome. Você é o fulano de tal? Tal hora aconteceu isso? Em tal lugar, né? Esses são os detalhes. Esses são os sentimentos que você utilizou. Aqui está toda a ficha, não tem como eu dizer que não sou eu. Né? Aí não vai funcionar. Os conchavos que a gente faz, né, sociais, as coisas que a gente cria, que cria males para a sociedade, males para um grupo, males para uma pessoa, não importa o que seja. A título de desincumbir função, cumprir dever, jamais. Né? Quem pode falar? No caso, eu sou assaltado, lutar pela minha vida eu posso. Pela sua vida pode. Posso. Aliás, é um pressuposto da lei, né? Da lei divina. Você deve procurar manter-se viva o quanto puder, né? Se tiver na minha mão, se eu tivesse... É que acontece, isso aí acontece no instinto de defesa, né? É até automático isso, né? Tem até uma questão no Livro dos Espíritos, né? Uma pessoa que sem pensar, num átimo de segundo aí, ela tenta contra alguém para poder se defender, se tem culpa. Em tese não, né? Porque a pessoa ela age no automatismo para defender a sua vida, né? Agora, se tem tempo de pensar, né? Você foi roubado e fica olhando para onde vai o ladrão. Aí você tem vou arrumar um lugar, um negócio pontiagudo e vou lá e vou espetar nele.
Aí eu pensei, aí eu raciocinei a respeito, né? No instinto ali na hora a gente reage como pode. Um dia desses aí, muito para o futuro, a gente não vai reagir mais. Você vai ser agredida e mesmo que muito rápido, vai ter tempo de raciocinar, de pensar, de agir. Mas por enquanto é assim que é. Ô Davi, e o policial? Ou ele mata o bandido e leva o desenho, ou ele deixa o bandido levar o desenho. E aí? Então, é um paradoxo isso, é um complicado. Mas não é imputado o crime a ele por isso. E esse crime acaba, né? No desempenho da função dele, ele vai fazer tudo para não fazer isso. Mas pode acontecer. Pode acontecer. Se ele não tiver a opção, né, ele vai ter que preservar a vida do refém, da pessoa que está ali, né? Do lado. Vamos lá. Nas instituições militares, obedecer sem raciocinar, cumprir ordens, sem discuti-las ou justificá-las, né? Então, ou seja, nós já falamos sobre isso, né? Disse que aqueles que se submetem tornam-se pessoas responsáveis, ou seja, o que é visto socialmente? Que quem desincumbe as suas funções é uma pessoa responsável. Isso é visto socialmente. Nesse capítulo incluímos também quem? Os tímidos, os medrosos, os pusilânimes, os aproveitadores. Todos são necessariamente portadores de responsabilidade. Muitas vezes a pessoa ela é tímida, ela é medrosa, ela tem uma certa dificuldade e ela usa aquela atribuição que ela tem para poder impor-se de alguma maneira. Coisa que ela não conseguiria fazer no momento sem estar atribuído a ela qualquer cargo que seja. Desta forma a pessoa se sentiria o quê? Não teria culpa pelas funções e deveres. Pilatos condenou Jesus à morte, embora soubesse que Jesus era inocente. E isso deu para ele algum tipo de benefício? Trouxe ele qualquer tipo de benefício? Não trouxe. Tanto não trouxe que depois ele foi destituído do cargo, né? Posteriormente ele foi destituído. E dizem que ele até suicidou-se. Eu não sei se isso é real na história, mas fala que ele teve o final da vida dele não foi uma coisa boa. Então, né? Ele sabia que Jesus era inocente. Davi, essa frase na variação, ela é como se ele dissesse, ela é tem muitos casos assim, né? quando ele tem o poder. Exatamente. O lavar as mãos, né? A gente lava muito as mãos, deixando as pessoas como elas estão. É fulano que se vire. A gente também faz isso, né? Sabendo dificuldades dos outros, a gente lava as mãos. Fala, não é problema meu. Tem muitos casos assim, né? Tanto que tem uma questão no Livro dos Espíritos que fala, para agradar a Deus e assegurar a felicidade futura, basta não fazer o mal? Os Espíritos respondem, não. É preciso fazer o bem, todo o bem que te seja possível no limite das tuas forças. Porque todo mal que decorrer do bem que você não fez, é um mal. E você é responsável por esse mal. Então, se eu não faço nada, fico de braço cruzado, nunca faço nada por ninguém, eu estou fazendo mal. Esse não fazer nada é um mal. Já estou fazendo mal. Estou lavando as mãos. Eu estou falando, o problema é de cada um. Mas o que adianta ajudar as pessoas? Eu vou ajudar um, ajudar dois, ajudar algumas pessoas. E tem muita gente que passando dificuldade na humanidade, não vai resolver nada. O problema de fazer alguma coisa por alguém não é da humanidade, é teu, é meu. Quantos eu puder auxiliar, tantos quantos eu, em mim mesmo, vou o quê? Desenvolver, através deles, os sentimentos que eu preciso para ser melhor. Não é minha função salvar a humanidade, mas ajudar alguns eu posso. Então, seria um desperdício de uma oportunidade, uma possibilidade de ter Desperdício, exatamente. Desperdício. Como o André Luiz fala na mensagem no Mundo Maior, né? Se eu fico nas regiões dos impulsos, né? Que essa é também um impulso de não fazer nada, de não resolver nada, eu me perco num labirinto de consequências, de causas e efeitos. Perco tempo e perco energia. Porque a indiferença, ela endurece o coração. Ser indiferente é ser duro. É ser uma pessoa inflexível, que não muda, que não melhora. Agora, é claro que isso é desconfortável para quem convive comigo, mas é muito pior para mim mesmo. É desconfortável para quem convive comigo. Conviver com uma pessoa dura, uma pessoa amarga, que está sempre reclamando, sempre se fazendo de vítima, sempre reclamando, fazendo isso, aquilo, é difícil conviver com alguém assim. Mas vocês podem ter certeza absoluta, é muito pior para a pessoa. É muito pior para ela. É difícil, é muito pior para a pessoa.
porque ela não é feliz. E mesmo que ela torne infeliz aqueles que estão à sua volta, também serão infelizes se quiserem, né? Porque o fato de eu ter alguém do meu lado que não quer mudar, que tenta criar problemas, o fato dele estar do meu lado é um problema dele, não precisa me atingir. Se me atinge, é porque tem sentimentos em mim que me nivelam com a pessoa ainda. Se eu me arvoro com isso, se eu tenho raiva, se eu brigo, é porque tem alguma coisa em mim que ainda me nivela com a pessoa. O Espírito Camilo não fala no livro Justiça e Amor? Aliás, todo advogado devia ler esse livro, né? Chama Justiça e Amor, do Espírito Camilo. E ele fala assim: paire acima do teu agressor, para que ele seja obrigado a absorver de volta o que enviou contra ti. Ou seja, ele tem... O que ele faz? Se as ofensas dele, se as irradiações deles não encontram guarida em mim, elas vão fazer o quê? Voltar para a fonte que enviou, para ele mesmo. Agora, se eu, ao ser insultado, me sinto insultado, aí eu me nivelo com ele. Automaticamente estou em sintonia vibratória, mental e emocional. Recebo tudo que vem dele. Por isso que Jesus falou: perdoa, não julga, reconcilia, para que a gente saia da rota de colisão com aquilo que vem da outra pessoa. Que as pessoas queiram me fazer mal é um direito, um problema delas. Receber esse mal é um problema meu. Aqui ninguém gosta de mim. E daí? Mas não gostam de mim por quê? Porque eu sou duro, desagradável, sou chato, sou uma pessoa que não respeita ninguém, falo o que eu penso. Por que é? Não faço nada disso. Conscientemente, não adianta ficar se iludindo, né? Ah, eu não faço nada. Depende, né? Essa ótica do nada. Mas se eu sou uma pessoa desagradável, uma pessoa chata, uma pessoa que trata todo mundo mal, que penso que eu falo o que eu penso, que reclamo de tudo, que critico tudo, é claro que ninguém vai querer conviver comigo. Mas se ao contrário, ao honestamente olhar para mim mesmo, me identifico ao contrário, uma pessoa prestativa, esforçada, que trabalho, que faço isso, que respeito todo mundo e tal, e as pessoas têm alguma prevenção contra mim, isso é problema delas, não é problema meu. Eu posso continuar amando-as do mesmo jeito, convivendo com elas do mesmo jeito, sem me arvorar contra elas. Sem me colocar em condição superior a ninguém, porque eu não sou. O mais rasteiro dos rasteiros, né? Ainda quando na presença da benfeitora, a gente se sente como uma folha de papel que dá para passar por baixo da porta. Tamanha a grandeza e a ínfima condição da gente, né? Mas muita gente me pergunta: como é que você aguenta estar envolvendo e orientando um grupo inteiro na área doutrinária, e as pessoas muitas vezes continuam sendo como são, faz um monte de coisa, a gente vê que as pessoas não mudam? Eu falo, porque o problema de mudar, em primeiro lugar, não é meu, é delas. E eu vou continuar falando a vida inteira. Assim como um pai e uma mãe têm direito de falar com seus filhos a vida inteira, e assim como eu também escuto dos benfeitores, e vou escutar a vida inteira que eu preciso mudar, que eu preciso melhorar, que eu tenho que melhorar os meus sentimentos, eu pretendo também falar isso para os meus irmãos, mesmo que eles não escutem. E eu não dependo de nenhum deles para ser feliz, embora deva eu fazer tudo o que eu puder para ajudá-los a ser feliz. Mas eu não dependo deles para ser feliz. Porque o dia que eu depender de alguém para ser feliz, eu já instalei a minha infelicidade. A minha infelicidade já foi instalada. De que eu achar que alguém pode me dar alguma coisa, já instalei a minha infelicidade. Mas de minha parte eu tenho que fazer. Assim como também sou orientado a fazer por mim mesmo. Por aqueles que me ajudam do outro lado da vida e que me orientam. Se não fosse assim, não teria sentido a minha presença na Terra. Por quê? Não teria sentido a presença de nenhum de nós. Se fosse só a gente vir para cá, para tentar evoluir os outros. Isso é uma utopia, é uma tarefa impossível. Nenhum de nós veio para a Terra para evoluir ninguém. Mas a gente pode fazer tudo o que a gente puder. Com a semelhança de um pai, de uma mãe, que faz tudo o que pode para os seus filhos se melhorarem. Porque querem o bem dos seus filhos. A gente pode continuar querendo, mesmo que não tenha resposta. Mesmo que essa resposta não seja positiva, não tem importância. Por quê? Porque nós não somos responsáveis pela vida de ninguém. Então, é uma coisa que quando me perguntam eu respondo. Eu falo, porque é assim que também eu tenho que conduzir a minha vida, né?
Então, é dessa forma. Então, eu não posso desistir disso. Cada um vai melhorar e crescer ao seu devido tempo. Né? Mas eu vou continuar falando. Vou continuar repetindo, vou continuar falando a vida toda. Enquanto eu estiver por aqui, na Terra, né? Os meus irmãos que estiverem do meu lado vão ouvir a mesma coisa, porque eu também escuto as mesmas coisas, pedindo para mim as mesmas mudanças que eu ainda não fiz. Sendo orientado às mesmas mudanças que eu ainda não fiz. Então essa é a nossa realidade aqui na Terra. Isso é responsabilidade, nós temos que assumir a responsabilidade da nossa vida, né? Mas sem a crueldade, sem a maldade, sem a dureza, né? Já ouvi também isso. Mas você devia agir com mais pulso. Por que você é condescendente com uma coisa e não com a outra? Por que você deixa as coisas acontecerem assim, acontecer daquela maneira? Porque vocês estão vendo as coisas de baixo, da ótica da tarefa que você desenvolve. Eu estou tentando ver as coisas de cima, vendo todas ao mesmo tempo. E às vezes uma coisa que você acha que tem que tomar um procedimento, uma atitude agora não é o momento certo. E muitas vezes a própria pessoa enxerga o que está fazendo e muda, sem que ela precise ser repreendida ou muitas vezes até direcionada de uma maneira que ela não gostaria que fosse. Então há muita coisa que não se compreende, que a gente não pode julgar. Não deve julgar. Assim como a atitude de Jesus também não foi compreendida pelos seus discípulos, principalmente por Judas, que achava que ele tinha que dominar tudo, que ele tinha que ir lá no Sinédrio, que ele tinha que mostrar lá e assumir o controle de tudo. E Jesus falava, não Judas, não é assim. E ele chegou ao disparate de ir lá e acabar entregando Jesus, achando que Jesus ia tomar uma atitude. Como alguém vem dizer alguma coisa para mim, achando que eu vou tomar uma atitude intempestiva. A pessoa vem me contar um fato, acha que aquele fato é extremamente relevante. E acha que eu vou tomar uma atitude uma atitude intempestiva. É a primeira atitude que nós temos que fazer quando detectamos uma coisa que não vai bem. Silêncio, trabalho e prece, como ensinou o Chico. Silêncio e oração em primeiro plano. Ore por aquele que você acredita que não está bem. Peça a Deus que ele tenha lucidez, que ele tenha tranquilidade, que ele enxergue o caminho que ele está seguindo, né? Então a gente precisa lembrar isso, né? Quando a gente critica a vida dos outros ou critica qualquer coisa, lembrar, né, que existe a planície e a montanha. Nós estamos aqui embaixo, ó, olhando as coisas de uma ótica muito limitada, mas tem quem está aqui em cima, olhando as coisas muito mais ao longe do que nós enxergamos. E muitas vezes a atitude que quem está aqui quer, não é a atitude que quem está aqui está enxergando, né? Não esquecendo nunca que quem está aqui em cima é Jesus. Ele está no comando. Nós somos rasteiros. Nós enxergamos muito pouco, né? Chegamos numa ótica muito restrita. A maioria das certezas que a gente tem não são verdadeiras. São muito apropriadas à ótica da gente. Eu acredito que uma coisa seja extremamente nobre, que isso seja assim, que deveria ser mudado daquela maneira, e não é assim. Às vezes, situações que a gente enxerga de nível social, onde está todo mundo passando por dificuldade, a gente fala, deveria-se tomar essa atitude, tomar aquela. Tá bom, a gente pode até pensar. Mas eu estou enxergando aqui, da ótica rasteira onde eu estou. Quem está dirigindo tudo isso do outro lado da vida, sabe muito bem que às vezes aquela aprovação é necessária para educar os sentimentos daquela coletividade toda. Então aquela dificuldade vai educar o sentimento de muita gente, mas vai revoltar muitos. Esses se revoltariam de qualquer maneira. Os revoltados serão sempre revoltados, não importa o que você lhes dê. Eles vão sempre encontrar um meio de estar contestando, de estar criticando, de estar fazendo o que não deve. E é isso assim, em qualquer lugar, no ambiente religioso, é assim dentro da casa da gente, é assim lá no meio social, no meio dos nossos amigos, é a mesma coisa. Não tem pessoa dentro da casa da gente, no lar da gente, na família da gente, que não importa o que faça, nunca está bom, nunca nada está bom. Tudo critica, tudo fala, tudo, né? Conheço um amigo, tem um amigo que a mãe dele é extremamente crítica. Não importa o que ele faça, o que a família faça, ela está sempre criticando. Sempre se colocando na posição de vítima. E é assim, socialmente falando, porque nós temos o quê? Visão rasteira, visão muito limitada. Por isso Jesus falou, não julgueis. Porque se você usar uma medida para avaliar as coisas que estão à sua volta, essa mesma medida vai ser usada quando você tiver os seus problemas. Vamos ver se ela serve para aferir o teu problema, a tua dificuldade, o teu enfrentamento. Vamos ver se ela serve, porque é a mesma medida. Você não vai poder ser tratado de maneira mais
justa do que a justiça que você deu àqueles a quem você está criticando. Então olha o cuidado que nós temos que ter. Quando criticamos governantes, quando criticamos líderes sociais, quando criticamos uma instituição onde a gente está, quando criticamos a nossa família, quando criticamos os nossos amigos, é a mesma medida que vai ser usado para com a gente. Quando chegar um problema, a lei divina vai usar a mesma medida. Mas é muito pouco, pois é. Mas só isso de compreensão, mas foi a mesma medida que você deu lá atrás. Mas eu não mereço isso. E eles mereciam? Entendeu? Olha só o que a consciência faz com a gente. Entendeu? Eu não precisava ter sido tratado com tanta dureza assim, com tanto rigor. Aí a gente esqueceu, né? Que há 10, 15, 20, 30 anos atrás, nós tratamos alguém, algum grupo, algum movimento, alguns amigos, tratamos com aquela mesma medida. Aí a vida espera a hora certa para nos trazer a lição na hora que a gente pode aprendê-la. Porque Deus, na sua majestade e sabedoria, jamais nos apresenta a lição fora de hora. Quando o espírito amadurece, quando ele chega ao momento de ter compreensão sobre aquilo, a lição vem. E aí ele chora. Mas só isso de compreensão está sendo usado comigo? Num deslize você pratica alguma coisa que não deve. E aí é massacrado na crítica e na observação negativa das pessoas, né? Aí fala assim, mas é um copinho muito pequeno de compreensão, né? A gente queria, né? Um jarro todo de compreensão. Aí vem um copinho. Mas só isso? Por que eu estou sendo massacrado? Pois é, meu filho. A mesma dureza que nós imprimimos lá atrás é a mesma forma como a gente é tratado. Para a gente poder entender, né? O rigor é o mesmo. E não é dos outros, viu? É da consciência. A consciência, ela determina o nível em que nós faremos os nossos enfrentamentos. Vamos para frente aqui, mais um pouquinho, né? Posto em xeque pela astúcia dos doutores judeus, quem? Pilatos, né? De que Jesus dizia ser rei, ele representava o imperador, que era o seu rei. Não o crucificar seria crime de traição ao seu representado. Ou seja, ele simplesmente caiu na lábia dos doutores da lei, dos judeus, caiu na lábia deles. Eles convenceram ele de que se ele não crucificasse Jesus, ele ia estar conspirando contra o imperador, porque Jesus falava que era rei. Mas ele já havia se inteirado da mensagem de Jesus. Ele sabia que Jesus não estava falando do reino de Roma. Ele estava falando de um outro reino. Ele sabia, porque Pilatos não era uma pessoa desprovida de razão. Ele era uma pessoa muito inteligente. Ele sabia. Na verdade, ele não queria encrenca. Ele lavou as mãos porque ele não queria confusão com aquele povo. Mas olha só o que ele usou como argumento. Eu vou aceitar os argumentos que eles estão usando. Que se eu não condená-lo, ou se eu não entregar para eles crucificarem ele, eu vou ficar mal com o imperador. Então ele aceitou aquela tese como justificativa para o seu ato ilícito, que ele sabia não ser verdade. Ele sabia que aquilo não era verdade, porque ele já havia investigado Jesus, e ele falou que Jesus não tinha culpa. Não vejo culpa nesse homem. Então ele sabia do que se tratava a mensagem do Cristo, não sabia? Ele investigou tudo, ele sabia que Jesus não era culpado, e que Jesus não falava de reino de Roma, Jesus não falava de reino terreno nenhum. Ele sabia disso. Não vejo culpa nesse homem. Lavou a mão. Não quero me envolver com isso, não vejo culpa nele. Porque se ele acreditasse mesmo que Jesus era um conspirador de Roma, contra Roma, ele mesmo não precisaria nem julgamento, ele já teria mandado Jesus para a execução imediatamente, sem passar por nada, né? Mas era muito cômodo aceitar a tese, né? É o que nós chamamos de desculpas que nós encontramos na existência para justificar os nossos atos. Para dizer que a gente agiu com responsabilidade, no cumprimento do dever, né? Há pouco tempo agora, em umas reportagens que passaram na televisão, algum tempinho agora à tarde, atrás, encontrou-se uma mãe que deixava o filho amarrado numa corrente em casa para poder trabalhar. Essa foi a forma mais cômoda que ela encontrou de poder fazer as suas atividades sem que o menino a incomodasse, né?
Não estamos julgando aí o contexto social onde ela está, nem se tinha creche, se não tinha creche, se tinha onde deixar, não tinha onde deixar. Mas não se acorrenta a um ser humano para a gente poder fazer o que a gente quer. Quem pode ou deve acorrentar ninguém, privar a pessoa da liberdade? Quantos anos ele ficou ali amarrado, preso numa corrente, para que a mãe pudesse desenvolver as suas tarefas? Eu digo, é as justificativas que nós encontramos. Mas ele está dizendo que ele é rei, né? Se você não condenar ele, você tá traindo o imperador. Então, eu preciso trabalhar, né? Se eu não acorrentar ele, eu não tenho como trabalhar. E assim por diante. A gente vai encaixando isso, né? Esse pensamento nas coisas que a gente faz. Mas enquanto nós acorrentamos os outros, né, às nossas conveniências, nós acabamos por desencadear processos que podem inclusive redundar no perdão daqueles a quem ofendemos. Nem por isso deixaremos de aferir essa atitude com a consciência. O problema é quando nos acorrentamos às decisões equivocadas intimamente e que ninguém sabe. São os nossos propósitos inferiores que obscurecem a nossa visão, porque transitando em nosso pensamento em períodos longos, nossas decisões menos dignas impedem-nos de ver claro, fenece-nos a oportunidade de amar, obscurece-nos a capacidade de perdoar e nos infelicitamos. Quantos no caminho da existência deixaram para trás um rio de lágrimas, objetivando realizar o que desejam? Devemos buscar na compaixão, na misericórdia, no perdão, no auto-perdão, as possibilidades de desenvolver os potenciais criativos e iluminativos do nosso próprio coração. Não entreguemos à execução, a título de justificativa vã, o nosso propósito existencial, para que não tenhamos que, ao prestar contas ao Criador, encontrarmos como desculpa que não poderíamos trair os convites que a vida nos fazia e que tínhamos que cumprir os deveres que nos eram impostos. Abdicar da honradez, abdicar da honestidade, abdicar da caridade, abdicar da tolerância, abdicar da compreensão, abdicar de amar, é lançar num rio de águas crespas e de grandes correntezas o convite do Senhor da vida, assumido antes de estarmos aqui nos painéis da terra, deixando para trás um vazio muito grande que um dia deveremos preencher com o amor que nós pudermos dar. Abençoe-nos, venerando Senhor, fortalece-nos o ideal sublime, a responsabilidade maior, o dever maior, que nos ensinou o nosso Senhor Jesus Cristo. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Que Ele nos abençoe, agora e sempre. Graças a Deus.